Esqueça quase tudo o que você acha que sabe sobre Cleópatra. A imagem que pintaram para você dela é, em grande parte, uma mentira. Nos ensinaram que seu poder vinha de um rosto bonito e um corpo sedutor, que a última grande governante do Egito era uma devoradora de homens que usava seus encantos para manipular os líderes mais poderosos de Roma. Só que essa fama toda foi, na verdade, uma cortina de fumaça. Uma das maiores e mais bem-sucedidas campanhas de fake news da história, criada por seus inimigos para esconder a sua arma mais perigosa. O verdadeiro segredo que a tornou a mulher mais temida pelo Império Romano não era algo que se via no rosto dela, mas que se ouvia em suas palavras e se sentia em suas estratégias. E é exatamente isso que vamos desvendar hoje. Qual era a verdadeira arma letal de Cleópatra, que a história, ou melhor, os vencedores, tentou esconder a todo custo. Para a gente entender quem foi Cleópatra de verdade, a primeira coisa é quebrar o mito da beleza. Essa ideia de uma beleza irresistível não veio dos egípcios, que a viam de perto. Veio de seus maiores inimigos, os romanos. Otaviano, que viria a se tornar o imperador Augusto, comandou uma verdadeira guerra de propaganda contra ela e Marco Antônio. Ele precisava de uma boa desculpa para começar uma guerra civil e tomar o Egito, o território mais valioso do Mediterrâneo. E qual era o jeito mais fácil de desmoralizar uma rainha poderosa e independente numa sociedade patriarcal como a romana? Exato, transformá-la numa sedutora exótica e perigosa, uma ameaça moral que enfeitiçou um dos maiores generais de Roma. As evidências que nós temos da época, como moedas cunhadas durante o seu reinado, contam outra história. Elas não mostram uma beldade, mas uma mulher com traços fortes, um nariz proeminente e uma aparência comum para os padrões daquele tempo. O historiador Plutarco, escrevendo décadas após a morte dela, foi direto ao ponto. Sua beleza, segundo ele, não era em si mesma incomparável, mas o contato com ela tinha um encanto irresistível. Ele focava em outra coisa: a voz dela, o poder da sua conversa e, o mais importante, sua inteligência. A verdade é que focar na aparência dela foi uma tática deliberada para diminuir sua maior e mais perigosa qualidade: uma mente simplesmente genial. Para Roma, era muito mais fácil lutar contra uma suposta feiticeira do que admitir que eles estavam enfrentando um intelecto superior. Ok, então, se não era a beleza, qual era o grande trunfo de Cleópatra? A resposta começa na sua juventude. Ela foi a última governante da dinastia Ptolomaica, mas não foi criada para ser só uma rainha. Ela foi preparada para ser uma intelectual no maior centro de conhecimento do mundo antigo, a lendária Biblioteca de Alexandria. Lá, é muito provável que tenha estudado filosofia, oratória, matemática e muito mais. Mas a sede dela por conhecimento ia muito além. Seus antepassados de origem grega governaram o Egito por quase 300 anos e se recusaram a aprender a língua do povo. Cleópatra fez o oposto. Ela foi a primeira e única de sua linhagem a falar egípcio fluentemente. E não parou por aí. Relatos da época, como os de Plutarco, afirmam que ela falava várias línguas, talvez até 9, incluindo grego, latim e os idiomas de vários povos vizinhos. Imagina o poder disso, numa época que dependia de tradutores. Cleópatra negociava cara a cara, sem intermediários. Ela conversava com generais romanos, embaixadores e mercadores na língua deles, entendendo cada detalhe cultural. Isso não era só um talento, era uma arma diplomática. Ela sabia que quem controla a conversa, controla o poder. E o intelecto dela era totalmente prático. Quando foi traída e expulsa do trono por seu irmão, Ptolomeu XIII, ela não ficou esperando ser salva. Ela montou o próprio exército. E para conseguir falar com Júlio César, o homem mais poderoso de Roma, que acabava de chegar em Alexandria, ela bolou um dos planos mais ousados da história. Se escondeu dentro de um tapete para ser contrabandeada para dentro do palácio e entregue aos pés dele. Isso não é um truque de sedução. É uma jogada de mestre, uma demonstração de coragem,
criatividade e um entendimento absurdo da psicologia humana. Ela sabia que uma entrada tão dramática a tornaria inesquecível, posicionando-a não como alguém que pede ajuda, mas como uma jogadora de poder no mesmo nível de César. Mas a genialidade de Cleópatra não parava nos livros ou na política. Ela entendia o poder dos símbolos e da religião como poucos. Ela não apenas governou o Egito, ela se tornou o Egito. Numa das maiores jogadas de marketing pessoal da história, Cleópatra se associou publicamente à deusa Ísis, a divindade mais amada e poderosa do Egito. Ísis era a mãe divina, a protetora, a deusa da magia. Ao se apresentar como a nova Ísis, Cleópatra não estava sendo vaidosa. Para o povo egípcio, ela se tornou a encarnação da deusa, o que solidificava seu direito de governar. Para os estrangeiros, como os romanos, ela criava uma aura de poder e mistério, que era ao mesmo tempo fascinante e intimidadora. Suas famosas entradas em cidades não eram desfiles de ego, eram espetáculos políticos. Quando foi encontrar Marco Antônio, ela não apareceu como uma simples rainha. Ela navegou pelo rio em uma barcaça dourada, com velas púrpuras, vestida como a deusa Afrodite, enquanto o ar era preenchido com perfumes. O objetivo não era seduzi-lo com o corpo, era sobrecarregar os sentidos dele com uma demonstração de riqueza, poder e divindade. Ela o trouxe para o mundo dela e deixou claro que as regras eram dela. Essa mistura de intelecto e misticismo era sua verdadeira arma. As alianças com Júlio César e Marco Antônio não foram só romances, foram parcerias políticas calculadas. Com César, ela garantiu que o Egito continuasse autônomo e ainda teve um herdeiro, Cesarião, que unia os dois mundos. Com o Marco Antônio, a ambição era ainda maior, restaurar a antiga Gólia do Oriente e criar uma nova dinastia que pudesse bater de frente com Roma. E é aqui que a gente chega no verdadeiro motivo do pânico de Roma. A ameaça não era a sedução. A verdadeira ameaça, o segredo que a transformou na inimiga número 1, era sua ambição. E ela tinha um nome: Cesarião, o pequeno César, seu filho com Júlio César. Cesarião era uma bomba relógio política para Roma. Ele era o único filho biológico de Júlio César. Otaviano, o herdeiro de César, era apenas filho adotivo. A simples existência de Cesarião enfraquecia a legitimidade de Otaviano. Nas famosas doações de Alexandria, Cleópatra e Marco Antônio revelaram o plano. Ela foi chamada de Rainha dos Reis e Cesarião de Rei dos Reis. Eles redesenharam o mapa do Oriente, distribuindo territórios para seus filhos. Isso não era mais defesa, era ataque. A ambição era criar um mundo com dois centros de poder, Roma no Ocidente e Alexandria no Oriente, ambos governados por herdeiros de César. Para o Senado romano, a ideia de um rei, ainda mais um com sangue egípcio e DNA de César, era o maior pesadelo. Otaviano explorou esse medo como ninguém. Ele conseguiu o testamento de Marco Antônio e o leu em voz alta para o Senado, revelando que Antônio queria ser enterrado em Alexandria com Cleópatra. Para os romanos, foi a prova da traição. A máquina de propaganda de Otaviano transformou Antônio num fantoche, num traidor enfeitiçado pela bruxa egípcia. A guerra foi declarada, mas não contra Marco Antônio. Oficialmente, Roma declarou guerra a Cleópatra. Uma jogada de gênio político que transformou uma guerra civil numa guerra contra uma ameaça estrangeira. Após a derrota na Batalha de Ácio e os suicídios de Antônio e Cleópatra, Otaviano agiu rápido. Ele precisava apagar não só as pessoas, mas a ideia que eles representavam. Sua primeira ordem foi caçar e executar o jovem Cesarião. Plutarco conta que a justificativa de Otaviano foi curta e sombria. Não é bom que existam muitos Césares. Com a morte dele, a ameaça da dinastia acabou. Mas e a ameaça das ideias dela? A imagem de uma mulher que quase derrotou Roma com a mente precisava ser reescrita, e assim começou a chamada Damnatio Memoria, a condenação da memória.
Augusto, como Otaviano passou a ser chamado, mandou destruir estátuas de Cleópatra. Ele patrocinou poetas como Horácio e Virgílio para cimentar na história a imagem de Cleópatra como um monstro fatal, uma rainha luxuriosa que era o oposto de tudo o que Roma representava. E a estratégia funcionou. A história é escrita pelos vencedores, e a versão de Augusto virou a versão oficial. A rainha poliglota, a estrategista brilhante e a mestra da diplomacia foi enterrada debaixo do mito da sedutora. Seu segredo mais perigoso, uma inteligência tão poderosa que ameaçou unir dois maiores impérios do mundo sob seu comando, foi escondido com sucesso. No fim das contas, o segredo mais perigoso de Cleópatra não estava no seu rosto, estava na sua mente. Uma mente capaz de dominar línguas, de entender política, cultura e psicologia, e de usar cada ferramenta que tinha, da religião à retórica, da diplomacia à guerra, como uma arma. Ela não foi uma vítima da política romana, foi uma protagonista que jogou o jogo do poder em um nível que poucos homens da sua época conseguiram igualar. Sua história foi distorcida não por ela ser uma mulher sedutora, mas por ser uma mulher perigosamente inteligente, cuja ambição quase mudou para sempre o curso da história. Ela foi a rainha que desafiou Roma e, mesmo sendo derrotada, conquistou a eternidade. Mas você, o que acha? A história de Cleópatra é o maior exemplo de propaganda da história antiga? Existem outras figuras por aí cuja verdadeira história foi escondida pelos inimigos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você curte desvendar os segredos da história, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.